Sejam bem-vindos a mais uma análise do nosso material de hoje. É curioso notar que, quando a gente pensa em movimentos políticos tomando poder, logo vem à cabeça aquela imagem de multidões, protestos enormes e ações super drásticas, não é? Mas a verdade é bem mais silenciosa que isso. Hoje a gente vai dissecar um arcabouço teórico que mostra a mecânica exata de como esses movimentos se formam ao longo do tempo e, no fim das contas, chegam ao poder de fato. Não estamos falando de saltos do nada ou de pura sorte, não. É um processo incrivelmente estruturado que acontece ali, quietinho nos bastidores. A grande sacada aqui é entender que existem regras invisíveis guiando a história, e conhecer essas regras é absolutamente crucial para entender o cenário político como um todo, seja o de ontem ou o de hoje. Bom, vamos dar uma olhada no nosso roteiro para estruturar isso bem. Hoje passaremos por 5 pontos. Primeiro, a lei dos movimentos políticos. Segundo, as evidências históricas. 3, um mito da ação imediata. 4, a expansão em círculos. E, por fim, a hegemonia intelectual e cultural. Simples, direto e ao ponto. Começando pela parte 1, a lei dos movimentos políticos, com foco nessas décadas de discussão. E a fundação disso tudo começa num lugar só, na teoria pura. Como o material original aponta, e vale a pena citar, não há nenhum movimento político que possa aparecer e frutificar a não ser por uma série de etapas que não são trocáveis, não são transponíveis e não são saltáveis, ou seja, sem atalhos. O primeiro passo essencial para absolutamente qualquer movimento sempre envolve décadas de pura efervescência. A gente está falando de mentes trancadas em salas, debatendo ideias até a exaustão, muito, mas muito antes de qualquer pessoa na rua sequer sonhar em ouvir falar sobre o assunto. Avançando para a parte 2, evidências históricas, comprovando a linha do tempo. E isso ilustra brilhantemente a teoria na prática. Trazendo para o mundo real e olhando para a Rússia, percebe-se que lá na década de 1870, Fyodor Dostoiévski já documentava debates teóricos e conceituais super intensos. Imaginem o seguinte: foram necessárias 4 a 5 décadas desse caos intelectual todo borbulhando para que a energia finalmente explodisse de fato na Revolução Russa de 1917. O abismo de tempo entre o pensamento lá no começo e a ação final é gigantesco. E analisando de forma totalmente imparcial o movimento conservador nos Estados Unidos, a trajetória é incrivelmente parecida. Tudo começa em 1935 com o livro focado em ideias do Albert J. Nock, chamado Nosso Inimigo o Estado. Aí, uma faísca inicial acende com o Barry Goldwater em 1964, mas acaba falhando em se consolidar. O poder político real, aquele efetivo mesmo, só foi alcançado impressionantes 46 anos depois do início daquele debate teórico, com a eleição do Ronald Reagan em 1981. Estamos falando de quase meio século. O terceiro exemplo detalhado na nossa fonte de hoje consolida essa premissa perfeitamente olhando para a democracia cristã italiana. Nos primeiros anos do século XX, o sociólogo Luigi Sturzo inicia as primeiras formulações teóricas de um movimento intelectual. Demorou quase 20 anos para essas ideias virarem um partido político formal, em 1919. E o domínio de governo pleno no pós-guerra, isso só viria em 1946. Mais uma vez, uma marcha inexorável que prova que o poder político é, na verdade, uma maratona de gerações, e não uma corrida de 100 metros rasos. O que nos leva à parte 3, o mito da ação imediata e a impaciência pelo poder. Diante dessas provas de que a coisa é lenta mesmo, o texto levanta uma questão sobre a nossa impaciência moderna. A grande pergunta do material é exatamente esta: será que é possível simplesmente pular esses estágios intelectuais, abandonar de vez essas longas discussões de gabinete e alcançar as massas diretamente para agir? E a conclusão apontada pela fonte é super direta e inabalável. Não, é impossível. Fisicamente impossível para 10 sujeitos falarem diretamente para 180 ou 200 milhões de pessoas. A não ser que exista algum tipo de passe de mágica, um grupo pequeno não consegue gritar alto o suficiente para atingir uma multidão dessas sem intermediários. Uma mensagem complexa simplesmente não sobrevive sem uma infraestrutura de ideias bem alicerçada. A comunicação não escala desse jeito na vida real. Entrando na parte 4, expansão em círculos, a mecânica da influência. Então, a gente para e pensa, se a via direta não funciona, como é que as ideias se espalham de verdade? Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática? O modelo apresentado é o de círculos concêntricos. Funciona assim.
No passo 1, um grupo pequeno de umas 10 pessoas conversa. No passo 2, essas 10 acabam influenciando cerca de 1.000 formadores de opinião ao longo do tempo. No passo 3, 10.000 pessoas já adotam a linguagem de forma natural. E, finalmente, no passo 4, umas 100.000 pessoas se mobilizam lá nas bordas da sociedade. É tipo jogar uma pedra num lago e ver as ondinhas se espalhando, sabe? Sintetizando essa dinâmica, as ideias começam estreitamente em esferas intelectuais bem fechadas. A informação vaza e se espalha para fora via esses círculos concêntricos que a gente acabou de ver, criando uma efervescência gradual na sociedade. E bem devagarinho, isso se condensa num movimento político acionável. É como um baita mecanismo de engrenagens interligadas, cada uma girando no seu tempo, mas construindo a base do que vem pela frente. Chegando à nossa última sessão, parte 5. Hegemonia intelectual e cultural. Aplicação moderna. Aplicando toda essa estrutura ao cenário moderno e às mudanças recentes no Brasil, é absolutamente vital não cometer um erro clássico. Não dá para confundir a hegemonia intelectual com a hegemonia cultural. Como o texto explora muito bem, elas operam em lados distintos da moeda. Mas é a base intelectual que, no fim do dia, verdadeiramente dita as diretrizes e o futuro de um país. Agora, o que chama muita atenção na fonte é a frieza de como a hegemonia intelectual é definida aqui nesse destaque. É o estrito monopólio das ideias circulantes. O que isso quer dizer na prática? Que há apenas uma fonte de linguagem. Quando um grupo alcança isso, todas as conjecturas da sociedade devem ser expressas obrigatoriamente dentro desse único molde. Qualquer oposição, só para ser compreendida ou fazer uma crítica, acaba sendo forçada a debater usando as palavras e os termos definidos por esse grupo hegemônico. É um controle fortíssimo. E de forma imparcial, o texto observa essa dinâmica. Há uma fonte única de ideias, forçando as expressões para uma linguagem comum. Por exemplo, cita-se que, até pouco tempo atrás, conceitos como diversidade e direitos humanos agiam como esse grande dialeto compartilhado que pautava todas as correntes políticas, sem exceção. Mas a grande sacada é que a verdadeira reviravolta ocorre no momento em que essa hegemonia é quebrada. Quando o monopólio rompe e novos termos entram na jogada, o relógio da história é literalmente resetado. Começa uma nova linha do tempo. O que deixa no ar a reflexão principal desta análise, se o poder leva décadas para se materializar saindo da teoria, e se as regras da linguagem estão sendo reescritas agora porque o antigo monopólio foi quebrado, que linha do tempo histórica está sendo acionada hoje? Que movimentos gigantescos estão silenciosamente em efervescência nas esferas intelectuais, neste exato momento apenas aguardando a marcha do tempo para tomarem as rédeas lá no futuro? Compreender essa lei não é só olhar para o passado, é conseguir enxergar a matriz do amanhã. Um prato cheio para pensar, com certeza. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação do nosso material e até a próxima.